Fala galerinha, bom dia, beleza pura? Vamos para mais uma aula de ciências aí, pessoal. Bom, na aula passada a gente estava estudando sobre os elementos, sobre as substâncias, e aí a gente estava vendo um pouco dessas coisas. Essa semana a gente vai ver sobre as misturas e classificar as misturas como heterogêneas e homogêneas. Vamos ver isso aí com mais calma. Mais uma vez, lembra o que na aula passada a gente estava aprendendo sobre substâncias? Aprendemos que todas as coisas que existem no nosso universo são compostas por elementos e substâncias. Hoje vamos entender como coisas tão pequenininhas como os elementos e como aquelas substâncias que a gente estava falando, como que coisas tão pequenininhas dão origem a coisas tão grandes quanto nossas casas, os nossos carros, os nossos corpos, enfim. Hoje a gente vai conseguir entender um pouco sobre essa dinâmica. Como que aquelas coisas bem pequenininhas lá que a gente viu, aqueles elementos que estão na tabela periódica, como que coisas tão pequenas vão formar coisas tão grandes quanto as coisas que a gente consegue pegar, né? Por exemplo, um copo. Um copo, ele é feito por substâncias muito pequenininhas, coisas muito miudinhas que vão se juntando para se tornar uma coisa grande. E aí, todas as coisas que existem no nosso universo seguem esse padrão. Todas as coisas são formadas por coisinhas bem pequenas que vão se juntando e se tornando coisas cada vez maiores. A base de tudo que existe no nosso universo, a base de absolutamente tudo, são as misturas. Ou seja, um elemento sozinho, que a gente chama de átomo, um átomo sozinho, não constitui muita coisa. Ele se constitui a partir do momento que ele vai se misturando e se juntando com outras coisas. Então esse processo de se misturar, de se juntar com outras coisas, é o que dá origem e o que é a base de tudo que a gente conhece no nosso universo hoje em dia, galera. Tudo que existe no nosso universo é constituído de pequenas coisas aglomeradas e misturadas, formando grandes coisas. As substâncias vão se misturando, se unindo, se juntando para formar coisas cada vez maiores. Estas coisas maiores, por sua vez, continuam se misturando para formarem coisas maiores ainda. Esse movimento natural é o que dá origem para as grandes coisas que existem no nosso universo, como nossas casas, os prédios, os carros e até mesmo coisas enormes, como as estrelas, os planetas, o Sol, a Lua. Então tudo, galera, segue esse mesmo padrão. Tudo é formado de coisinhas menores. Coisinhas menores vão formando coisas maiores, cada vez maiores, cada vez maiores. Vamos sacar esse vídeo aí para aprender direitinho. Se ele está mostrando coisas bem pequenas, coisas muito pequenininhas que vão se juntando para formar coisas cada vez maiores, cada vez maiores. Aí a gente chega do tamanho de um nêutron, que é uma coisa muito pequena que tem dentro das coisas também. Coisas pequenininhas. Olha o tanto de coisa pequena que já se juntou, galera. E a gente ainda não está nem no tamanho de um átomo. Agora a gente está do tamanho de um átomo, olha só. Aqui a gente tem um elemento. Lembra que na aula passada a gente falou sobre os elementos? Aqui a gente tem um elemento, lembra das bolinhas? Um elemento de cloro, um elemento de hélio, um elemento de urânio. Esses elementos vão se juntar para formar as substâncias que a gente viu na aula passada, hein? Ó, aqui a gente tem um átomo completo. Um átomo de hélio, um átomo de hidrogênio. Um átomo completinho. Aqui, ó, uma molécula de água. Se vocês lembrarem lá da aula passada,
um elemento misturado com outros dois elementos diferentes forma uma molécula de água, que é uma substância. E vocês vão lembrar direitinho, a molécula de água a gente chama de H2O. Então ela tem dois elementos envolvidos. Ela tem o H, que a gente chama de hidrogênio, e ela tem o O, que a gente chama de oxigênio. Como a água é uma substância formada por dois elementos diferentes, então a gente chama isso de substância composta. Substância simples é aquilo que é formado por apenas um elemento, e substância composta são aquelas substâncias formadas por dois ou mais elementos. Isso é da aula passada. Ó, aqui a gente já tem uma molécula de açúcar, uma glicose. Aqui a gente já tem um fosfolipídio, que seria a membrana de uma célula. Isso a gente vai ver mais pra frente, mas as células do nosso corpo são coisas muito pequenininhas. Só que elas já são coisas maiores do que os elementos. Elas já são coisas pequenas, mas já são coisas que já se juntaram. Ó, aqui a gente tem uma fita de DNA. DNA é uma coisa que tem lá dentro da nossa célula. Todo mundo tem o seu DNA, toda célula tem o seu DNA. E aqui a gente está já no tamanho de um DNA. Ou seja, a gente estava em coisas muito pequenas que foram se misturando, se misturando, se misturando. E já estão formando coisas do tamanho do DNA. Ó, aqui a gente tem um vírus, o tamanho de um vírus da hepatite. Aqui a gente tem um circovírus, que é mais ou menos do tamanho do coronavírus que a gente está atualmente enfrentando aí. Então o coronavírus é uma coisa muito pequena, mas ele já é uma coisa grande comparado com o que a gente viu nas aulas passadas em relação aos elementos e substâncias. Ó, o vírus da AIDS, o HIV, já é um vírus grande também. Ó, aqui a gente já tem o tamanho de uma bactéria, o tamanho de um grande vírus. Aqui a gente já tem o tamanho, as coisas já estão ficando cada vez maiores. Estão sacando essa viagem? Então agora, ó, a gente já tem coisas do tamanho de organelas. Organelas são pequenas coisinhas que tem dentro das células. Aqui, ó, skin cell é uma célula da pele. Aqui a gente já está com o tamanho de uma célula da pele. E aqui a gente está com um tamanho de um grão de sal. Tá ligado? Sal de cozinha? Então, a gente já está começando a ver coisas do tamanho de um grão de sal. Aqui, ó, aqui a gente tem a largura de um fio de cabelo do ser humano já. Ó. Se você pegar um fio de cabelo seu e ver a largura dele, já estamos nessa largura. Então, as coisas muito pequenininhas já cresceram, já estão formando coisas do tamanho do nosso fio de cabelo. Aqui já tem coisas do tamanho de uma formiga. As coisas já foram ficando tão grandes, tão grandes, tão grandes, que já estão do tamanho de uma formiga. Uma semente de girassol, um grão de arroz, um grão de café. Então coisas muito pequenas foram crescendo e dando origem a coisas grandes, galera. Um ovo de codorna, um ovo de galinha. Aqui um palito de fósforo, uma moeda. Do tamanho de um rato. Tamanho de um pássaro. De uma panela. De uma bola de basquete. Agora coisas grandes do tamanho de uma pessoa. Do tamanho de um pato. E as coisas continuam a crescer. Continuam a crescer. Coisas do tamanho de um dinossauro, do tamanho de uma girafa, do tamanho de um elefante.
Continua a crescer as coisas, continua a crescer. Tamanho de uma árvore, tamanho de um avião. E as coisas continuam a se misturar, a se juntar para formar coisas cada vez maiores. Do tamanho de um navio, do tamanho de um campo de futebol, do tamanho da Torre Eiffel, do tamanho já de grandes cachoeiras, de grandes prédios, do tamanho de um país, do Vaticano. Coisas já do tamanho do Monte Everest, das montanhas maiores que existem no mundo. E continuam a se misturar para formar coisas maiores. Do tamanho de todo um país, de toda a Europa. Do tamanho da Virgínia. Países enormes, galera. Califórnia. Agora já do tamanho de determinadas estrelas. Essas estrelas aqui, ó, Eris, Sedna, Quaoar e Charon, são estrelas, as estrelas que a gente vê no céu. Então imagina só, coisas muito pequenas, velho, vão se juntando e formando coisas cada vez maiores, galera. Vocês têm que sacar isso, é isso que vocês precisam sacar. Pequenas coisas vão formar átomos, vão formar elementos, vão formar substâncias. Essas substâncias vão se misturando, vão formando coisas tão grandes que nem vocês estão vendo nesse vídeo. E vai formando cada vez coisas maiores, ó. Vão se formando coisas do tamanho do planeta Terra, do tamanho de Marte, do tamanho de Vênus. E crescendo, e crescendo. Olha só o tamanhozinho que a Terra tá ficando já perto de outras estrelas, como Sirius, perto de Netuno, Urano, perto do planeta Saturno, que é gigante. Perto de Júpiter. Agora a gente já nem consegue mais ver a Terra, de tão pequenininho que ficou. E ainda existem coisas maiores. Por exemplo, aqui a gente tem o Sol. A gente tem Alpha Centaurus, que é uma outra estrela. E as coisas vão crescendo, galera. As coisas vão crescendo, as coisas vão crescendo, crescendo. Olha só essas estrelas. Polaris, Actus, Aldebaran, Gacrux. São estrelas enormes, estrelas gigantescas. Coisas que muito maiores do que o Sol, muito maiores do que o planeta Terra. E as coisas continuam a crescer, galera. Então, a quantidade de coisas que existem no mundo, no nosso universo, é gigantesca. E essas coisas estão sempre se juntando, sempre se unindo e formaram coisas muito gigantes, muito grandes, coisas que a gente não consegue nem imaginar. Olha essas nebulosas, olha essas coisas que você tá vendo. Isso são nebulosas. Nebulosas são coisas, são o berçário das estrelas, onde as estrelas nascem. As estrelas são coisas gigantescas que nascem nas nebulosas. Olha as galáxias. Diferentes galáxias. A Via Láctea é uma galáxia, a nossa galáxia. Existem 1 milhão de galáxias diferentes. Muitas galáxias. Andrômeda. Coisas enormes, do tamanho de buracos negros. E aqui a gente tem todo o nosso universo observável, galera. Isso tudo que passou nesse vídeo que eu falei pra vocês é o que a gente consegue observar no nosso universo. A gente já consegue observar as coisas tão pequenininhas, menores do que uma formiga, menores do que um grão de açúcar que a gente viu no começo do vídeo. E também já consegue observar coisas muito maiores do que a nossa galáxia. Coisas muito maiores do que o nosso planeta, do que o nosso Sol, do que o nosso sistema solar. A gente já consegue ver coisas muito pequenas e coisas muito grandes. Mas isso ainda não é tudo. Ainda existe muita coisa no universo. Ó. Toda essa parte aqui a gente consegue ver esse centro. Toda essa parte aqui é o que a gente ainda não consegue ver, o que a gente não sabe o que que tem, não sabe o que que é. A gente ainda não conhece. Então,
Tudo que a gente conhece como a ciência, tudo que a ciência conhece do nosso universo já é uma grande coisa. A gente vê coisas tão pequenas e coisas tão grandes, uma variedade enorme de coisas. Agora o vídeo vai voltar para coisas pequenas. Olha o tanto de coisa. Tá indo das coisas grandes para coisas pequenas. E de volta para as coisas grandes. Em velocidade, para vocês verem a variedade de coisas que a ciência já conhece. E tudo isso que a gente conhece é formado de coisinhas bem pequenas, galera. Então, que isso fique bem claro na mente de vocês. Coisas muito pequenas vão formando coisas muito grandes. Bom, agora para a gente entender como que essas coisas se misturam, a gente tem dois tipos de mistura. Imagine duas situações aí na sua cabeça. Pega um copo com água e sal e um copo com água e areia. Qual que é a diferença entre eles? Vou dar 1 minuto de silêncio para vocês responderem. Pensou aí? Qual que é a diferença de um copo com água e sal e de um copo com água e areia? Se você misturar os dois, qual vai ser a diferença? No caso da água com sal, galera, a mistura, o sal vai desaparecer. O sal vai completamente desaparecer dentro da água. Isso quer dizer que o sal ele vai ser dissolvido pela água. Isso não quer dizer que o sal desapareceu, porque se você pegar e tomar água, você vai ver que a água está salgada. Apesar de você não ver mais o sal, você não está vendo mais os cristais de sal, você vai tomar água e vai ver que ela está salgada. Então o sal não desapareceu. O sal está ali ainda. Só que essa mistura, aconteceu uma dissolução. O sal se dissolveu na água. Então essa mistura é uma mistura homogênea. Homogênea. Toda vez que você ouvir essa palavra, mistura homogênea, é porque você não consegue mais diferenciar as coisas que foram misturadas. Por exemplo, a água e o sal você já não consegue mais misturar. Por exemplo, nessa foto aqui embaixo, tem um sal azul. Um sal azul e a água. Depois que você mistura, você não consegue diferenciar mais o sal da água. Ficou tudo um líquido azul. Não dá mais para ver os farelinhos de sal e também não dá mais para ver a água sozinha. Então, toda vez que você misturar duas coisas e essas coisas se tornarem uma só, ficar parecendo que é uma coisa só, não der mais para ver diferença entre o que estava lá antes, isso é uma mistura homogênea. E isso acontece porque as coisas são dissolvidas. Isso vira uma solução. Vamos supor, o sal jogado dentro da água, ele se dissolve. Então, nesse caso, o sal vai ser o soluto e a água vai ser o solvente. Se eu misturar a água e o sal, eu vou construir uma mistura de soluto e solvente. E vou formar uma solução. Então, toda vez que você tiver duas coisas que se misturarem e não der mais para diferenciar uma da outra, você tem uma mistura homogênea, você tem uma solução. Já a mistura heterogênea, galera, é o contrário. Então, a mistura heterogênea é quando as coisas não se dissolvem. Por exemplo, lembra lá que eu falei da água com areia, do copo com água e areia? Então, quando você coloca um copo com água e areia, você consegue ver que no fundo a areia vai ficar separada da água. Entende isso? Então, quando você consegue ver duas fases, duas separações diferentes, por exemplo, quando eu junto duas coisas, eu misturo duas coisas, e mesmo assim eu consigo ver a diferença entre uma coisa e outra, eu chamo isso de mistura heterogênea. Como, por exemplo, a água e o óleo, galera. Se vocês já fizeram macarrão, por exemplo, que bota um pouco de óleo na água. Então, se você já misturou água e óleo por diversos outros motivos, você já deve ter visto que o óleo fica separado da água. Eles não se misturam completamente. Você consegue ver o óleo e a água separadamente. Então, isso é uma mistura heterogênea. Uma mistura homogênea é quando você consegue juntar tudo e não consegue ver a separação mais dos elementos que foram misturados.
Agora, com uma mistura heterogênea é quando você ainda continua vendo a separação e a divisão das duas coisas que foram misturadas, entenderam? Sacaram isso? É isso que é o que tem de importante para a aula de hoje. Lembrando, você é muito especial, você tem uma capacidade muito grande de aprender e de ir além do que os professores ensinam para você. Você pode pegar e estudar sozinho se você sentir vontade, se você sentir curiosidade. Você pode perguntar coisas para os professores. Enfim, o céu é o limite. Você pode ir até onde você quiser. É muito importante a gente estudar essas coisas que a gente vê na escola para a gente entender como que funciona o nosso mundo, o mundo que a gente vive. Porque se a gente entende bem o mundo que a gente vive, a gente consegue tirar as melhores escolhas, consegue fazer as melhores escolhas para poder se dar melhor, para poder não sofrer, para poder não passar necessidade. Então, é muito importante estudar, é muito importante aprender essas coisas que a gente estuda na escola para poder ter uma vida melhor, para poder entender como que o universo funciona, entender como que o mundo funciona e a partir daí a gente poder ter uma vida boa, poder ter as nossas próprias escolhas. Então, galera, muito obrigado, até a próxima semana, valeu por ter assistido a aula, tchau, tchau, um grande abraço, tamo junto, hein? Fui!